Afro 360, um giro entre o agro, a cidade e o futuro. Olá, boa noite. Está no ar o Afro 360 e hoje o nosso quadro Causa e Efeito. Vamos mostrar como a arbitragem nos contratos do agronegócio pode impactar tanto o produtor rural quanto o cidadão comum. Vamos começar falando sobre o que é a arbitragem e para agregar nessa conversa estamos aqui com a doutora Franciele Claudino Brustolin. Ela que é sócia da empresa Converge e Resolva, Câmara de Mediação e Arbitragem. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora. É um prazer recebê-la aqui. Prazer, minha querida. Muito obrigada por esse chamado, para a sociedade, principalmente para o produtor rural. Estamos muito honradas em estar participando. Tanto eu quanto todo mundo que participa da empresa, que entende do negócio e acredita. Vamos começar entendendo o que é de fato a arbitragem, e como que ela funciona. Diferentemente do que as pessoas imaginam, o poder judiciário não é a única porta que a gente pode bater ao ter algum problema para ser solucionado. Então, a gente tem uma justiça multiportas. E nesse complexo jurídico existe a arbitragem, assim como existe a mediação e outras formas de se resolver o conflito, evitando o judiciário e tudo aquilo que o judiciário traz de custo emocional para as pessoas envolvidas. Então, a arbitragem é quando as partes elas escolhem um ou mais árbitros que são especialistas naquela área para decidir o melhor direito. Então, diferentemente do que as pessoas imaginam, dentro da arbitragem também há procedimentos, inclusive, para haver a defesa correta, chama-se perito. Então, há uma instrução para depois o árbitro vir a decidir sobre o melhor direito. Como que ela afeta o produtor, trazendo para o nosso dia a dia, doutora? Na verdade, a gente tem que olhar pela ótica do Poder Judiciário, O Poder Judiciário, toda vez que ele é acionado, há sim, todos sabem, uma morosidade por conta do acúmulo de ações. O Brasil ele é campeão em número de ações, não utiliza-se muito a justiça multiportas, as outras portas. Então, quando a gente pensa em judiciário, a gente pensa em onerar, também o produtor rural, quanto as pessoas envolvidas, as trades e todos os agentes da cadeia do crédito da soja, mas também você tem o custo emocional que eu havia falado, Então, além do custo financeiro, veio o custo emocional e o tempo é muito longo para se resolver algo. Dentro da arbitragem, assim como na mediação, o processo é extremamente mais célere. As mediações do agronegócio, que é a nossa especialidade, a gente faz com constância, ela dura no máximo 3 meses. É a média dentro de uma Câmara de Mediação e Arbitragem da nossa, que é especializada nessa área. Uma arbitragem pode durar mais, vai depender do tipo de negócio que está sendo solucionado. Então, questões relacionadas à soja, à qualidade da soja, à entrega da soja, tudo aquilo que envolve a cadeia do crédito rural e também a cadeia da própria soja, ela pode ser resolvida por intermédio de arbitragem. A arbitragem ela tem que estar prevista no contrato, lá na contratação, já tem que ter uma cláusula compromissória. Nós temos diversas cláusulas. Tem a cláusula MED-ARB, que vem a mediação, para depois ir para a arbitragem, tem a MED-JUDE e tem a arbitragem pura e simples. Então, em havendo um problema com aquele contrato, é acionada a Câmara que foi indicada naquele contrato e inicia-se o processo de resolução por arbitragem, que é uma sentença e ela pode ser executada, inclusive, judicialmente. Aqui a gente tem o classificador legal, que ele é um projeto que qualifica, os grãos do produtor rural. Como que a arbitragem promove uma transparência, na qualidade desse grão?
Sim, na verdade, a arbitragem, ela utiliza-se dessa classificação legal durante o processo de resolução. A classificação legal, ela vem como uma base, né, para aquele árbitro e também para as partes poderem ajustar, inclusive, as expectativas com relação à resolução daquele problema. Em relação aos contratos em específico, quais são os cuidados, né, que o produtor tem que ter ao redigir, ao pensar em algum contrato, doutora? Eu acho que primeiro, acho não, tenho certeza que primeiro você escolhendo uma câmara segura. A câmara que vai dar segurança, ela tem o processo que vai acontecer durante quando se aciona a utilização da arbitragem. Então, uma câmara cadastrada no tribunal, de preferência, tem que ser escolhida com pessoas que você tenha certeza que tem credibilidade dentro daquela área do agronegócio, principalmente, é uma dos itens que nós indicamos para os advogados analisarem e colocar cláusulas claras para a utilização da arbitragem, né? Com cláusulas claras, antecipando, se você pode entrar em contato com a Câmara, a gente disponibiliza uma cláusula de acordo com o seu negócio, nós disponibilizamos essa cláusula sem custo algum, você coloca no seu contrato e, em tendo algum problema, você já tem todo o suporte da Câmara para poder acionar o início da arbitragem. E a gente falando com um público que não entende nada do que a gente está, né, dizendo e discutindo, que é a sociedade em si. Como que ela é afetada de alguma maneira em relação à arbitragem ou não, por exemplo, na qualidade de um grão? Com certeza, quando você tem um especialista resolvendo algo relacionado ao produtor rural, principalmente o produtor de soja, e que determina qual é o problema relacionado àquele grão, quando um especialista, que é o árbitro, ele chama um perito, utiliza-se a classificação legal e tem todo esse arcabouço, ao fim e a cabo, aquele cidadão vai ter o mais rápido possível resolvido esse problema e ele vai poder ter acesso ao melhor produto, a um produto adequado para o consumo de nós, né? Que somos as pessoas da ponta, que consumimos. Então, de fato, assim, é um tema que a gente às vezes pensa, nossa, é um problema só do produtor rural. Não, não é do produtor rural, né? Jamais, mesmo porque se a gente for pegar uma ação que dura 5 anos para resolver uma celeuma relacionada ao produto da soja, então a gente vê o quanto se perde em qualquer área que você for pensar da cadeia do grão, vai estar perdendo ali. Então, e o consumidor final é o maior afetado, porque o custo processual de uma ação judicial, ela acaba sendo revertida para o preço da soja. Obviamente, se é resolvido de forma rápida, como acontece mundialmente, os contratos agrários, os contratos de soja, os contratos do produtor rural americano, europeu, da maioria dos países europeus, tem países que basicamente utilizam 90% arbitragem e mediação. Então, nós sabemos que é um movimento mundial de utilização de formas mais simples de resolver, que não envolve um judiciário que toma não só o tempo, né, mas há um custo agregado naquele produto final que vem impactando, né, todas as pessoas na ponta. É um serviço que o produtor usa com frequência, não só aqui no estado, mas no Brasil? Você deu um percentual aí de outros países, né? Como que está a nossa situação aqui? A nossa situação ainda é muito incipiente, há um movimento ainda de mudança cultural, de mentalidade. Nós que somos da carreira jurídica, a gente já vem com aquele chip instalado que a gente precisa entrar no Poder Judiciário. Então, ainda é uma mudança de mentalidade, é muito pouco utilizado aqui no Mato Grosso, porém, as multinacionais utilizam-se vastamente. Então, é um movimento que vem crescendo mais dos maiores para os menores. E a mudança de mentalidade, ela acontece a partir da fala, da gente informar a existência. Por isso que eu quero aqui ressaltar a importância da ProSoja ter se atentado
para essa temática e trazido não só na Assembleia dos Produtores aqui, associados da ProSoja, a nossa Câmara, para explicar sobre mediação, explicar sobre arbitragem, mas também para participar aqui do podcast. É algo que vai impactar com informação e com mudança de mentalidade, eu tenho certeza. O produtor rural, ele acredita na ProSoja, ela confia na ProSoja e, por conseguinte, a ProSoja vem confiando na nossa Câmara pelo trabalho que a gente tem desenvolvido com o produtor rural em geral, em especial em recuperação judicial e também nos contratos relacionados ao agronegócio. Inclusive, sem judicializar, você pode procurar a Câmara para resolver problemas relacionados aos seus contratos. Então, a gente tem utilizado vastamente aqui no Mato Grosso as técnicas de solução adequada de conflito em contratos rurais, do produtor rural. Então, o produtor de soja, ele é muito contemplado com o ganho financeiro, emocional. O produtor rural, ele não quer judicializar. Eu conheço. O produtor rural, quando ele senta à mesa para mediar, nós temos um índice de 0% de descumprimento de acordo a partir do momento que o produtor rural vem sentar à mesa e mediar conosco. Por quê? Porque nessa oportunidade, ele tem a chance de contar a história da empresa, como que formou, como ele chegou naquele grau de endividamento ou naquela resolução daquele contrato. E ele amplia a capacidade, inclusive, de fazer uma melhor proposta. E todos querem resolver, porque nós tratamos aqui de contratos de trato sucessivo, que não tem intenção de finalizar. Então, se o produtor rural não tem intenção de romper com aquele credor, e o credor também tem interesse em manter aquele produtor rural com ele, a melhor forma é através de conversa, de pessoas especializadas, de algo que possa agregar, seja na mediação ou seja na arbitragem, onde todos participam da instrução e da resolução. E na arbitragem, uma sentença que vem por intermédio de alguém que entende daquilo. E resolvendo isso, ganha o produtor e ganha a sociedade, no final das contas, né? Totalmente. Tudo aquilo que impacta no preço da soja chega ao consumidor, tanto positivamente quanto negativamente. Ótimo. Gente, eu acho que deu para exemplificar bem e para quem está em casa conseguiu entender o que é uma arbitragem e como que ela afeta não só o produtor quanto a sociedade. Tudo que a gente faz no campo afeta ao cidadão. E assim a gente chega no fim do nosso quadro Causa e Efeito aqui no Apro 360. Eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente por aqui e até a próxima. Muito obrigada, doutora. As portas estão sempre abertas por aqui, viu? Obrigada. Fico aguardando o próximo convite. Podemos desenvolver mais temas relacionados ao nosso produtor de soja. E eu quero deixar aqui a nossa Câmara à disposição. A Converge Resolve é uma Câmara de Mediação e Arbitragem credenciada no Tribunal de Justiça de Mato Grosso e no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós atuamos nacionalmente e internacionalmente, porque temos também árbitros internacionais. Então, venha conhecer nosso trabalho. Pode ligar, tirar suas dúvidas, que nós estamos à disposição. Tchau, gente. Até a próxima semana. Apro 360, um giro entre o agro, a cidade e o futuro.